Excelentíssimo senhor presidente, membro da mesa diretora, colegas vereadores, gostaria de parabenizar esta seleta assistência. Hoje, repleta de pessoas que preocupadas com o município de Pacatuba, alguns deles, como aqui já foi citado pelo nobre vereador Matias, sobre essa questão da água. Cumprimentar a todos, aqui não posso lembrar de nome de todos, mas na pessoa do professor Jackson Guedes, na pessoa do meu querido e vereador eleito, e a partir de janeiro de 2013, ocupará uma das cadeiras nesta Câmara Municipal, vereador Vaval. Cumprimentar o Adeildo Albuquerque, cumprimentar o Zé Maria, cumprimentar a Dona Luzia, aqui do Parque Aratânia, cumprimentar o Ericleto, cumprimentar o Ericleto, o André, o William, o professor Osana Soares, cumprimentar os funcionários desta Casa Legislativa, meus colegas também que fazem parte da imprensa, de que hoje essa sessão está sendo transmitida via online, através da RTVM, na pessoa do João Furtado. Enfim, cumprimentar a todos que fazem esta seleta assistência. Mas, senhor presidente, foi muito oportuna aqui a colocação do nobre vereador Matias, quando o município de Pacatuba ele passa pelo momento muito difícil. E olha que esse assunto que trazemos a esta casa não é um assunto novo, porque o problema da água de Pacatuba, ela já foi amplamente discutida por esta casa, quando nós tivemos aqui 2 audiências públicas. Nós tivemos uma audiência pública com a doutora Gleiciane, que é a promotora de justiça. Nós tivemos uma audiência pública, talvez, que se fosse depender dessa audiência pública, talvez já teria resolvido o problema com a questão do Estado, quando foi promovida por um deputado na Assembleia Legislativa, Stanley Leão, quando puxava essa audiência pública e convidava todos os órgãos responsáveis, como a CAGES e a COGÉ. E Pacatuba, ela volta novamente às páginas de jornais, volta exatamente a ser promovida um amplo debate, quando a população começa a se manifestar a respeito do problema, que continua. Primeira questão dessa água suja, contaminada, entendeu? Que, infelizmente, que chega nas torneiras das nossas casas, imprópria para o consumo humano. E agora, desta vez, um problema mais grave, que é a falta d'água. Ter que recorrer, abastecer algumas comunidades com carros-pipas, onde eu só via isso no interior, muitas vezes, no interior do estado, se via muito a questão dos carros-pipas. E hoje, obrigatoriamente, nós temos que recorrer a esse tipo de expediente, porque nós não podemos deixar a nossa comunidade já tão sofrida por falta daquele líquido precioso que nós utilizamos para fazer o uso próprio, entendeu? Para lavar, para cozinhar, enfim, é uma coisa que não pode faltar de forma nenhuma. Pode até faltar qualquer outra coisa, talvez isso aí pode até faltar, mas água absolutamente não podemos, até porque não se consegue compreender que o município que cedia a bacia hidrográfica, que abastece não somente o município de Pacatuba, mas que abastece não somente Fortaleza, mas toda a região metropolitana, nós sofremos com algum tipo de retaliação. Não posso aqui atribuir a outra coisa, não sei isso. Porque não se pode ter e oferecer a CAGES, como esta casa foi quando chegou o projeto, que garantiu a exploração desse líquido precioso pela CAGES durante 30 anos. Esta é a concessão dada por este órgão
30 anos para, então, fazer a utilização dessa bacia hidrográfica, entendeu? Para abastecer a cidade de Pacatuba. Algumas cidades, até inclusive, desvincularam esse serviço, porque são alguns serviços até autônomos. Mas Pacatuba, ela continua garantindo, através dessa concessão, desses termos de concessão, a exploração desse serviço por 30 anos na cidade de Pacatuba. E olha só, entendeu, o que aconteceu conosco, né? Quando a gente oferece uma concessão do direito da exploração, nós jamais deveríamos ser maltratados como a população de Pacatuba está sendo maltratada pela CAGES. Como disse desde o início, não é um assunto novo, é um assunto que é repetido. Infelizmente, não se resolveu o problema de água em Pacatuba de forma definitiva. Eu estive com o prefeito eleito, doutor Alexandre, e ele já está tomando todas as medidas cabíveis. Inclusive, já esteve na Secretaria de Recursos Hídricos, já esteve na CAGES, e a promessa já do governador foi que esse problema da água de Pacatuba seria resolvido de forma definitiva. Porque aqui existia um grande problema, que era o abastecimento d'água através do Acarape do Meio. Depois aí o problema foi solucionado, porque aí o município de Pacatuba passou a ser abastecido pelo açude Gavião. Mas como é que houve essas mudanças? E não melhoraram absolutamente nada e pioraram ainda a situação de água em Pacatuba. Portanto, fica aí o nosso apelo desta Casa Legislativa, que não se furtou em nenhum momento de fazer as audiências públicas, de convidar os representantes da CAGES e da COGE para resolver o problema. Se dependesse desta Casa Legislativa, esse problema de Pacatuba não existiria, porque competências para isso não faltaram na pessoa do seu presidente, que todas as audiências públicas que foram solicitadas foram realizadas, mas, enfim, alguma coisa melhorou e agora, de vez, piorou, porque o que fez foi piorar agora, porque a falta d'água é o pior deles, Mas, senhor presidente, eu queria também utilizar também nesse meu expediente, fazer aqui com profundo pesar, lamentar a forma com que a população de Pacatuba ela está sendo atingida de forma frontal com, infelizmente, digo infelizmente porque é um crime, uma pessoa, uma família chegar no posto de saúde e não ter um medicamento para ser entregue aos pacientes de Pacatuba. Mas esqueceram que caixas e mais caixas de medicamentos saíram dos postos de saúde com medicamentos vencidos. Hoje, na Secretaria de Saúde, chegou caixas e mais caixas de medicamentos que vinham dos postos de saúde e que está lá se amontoavam entre uma caixa em cima da outra de medicamentos que deveriam terem o cuidado, a gerência do posto, de procurar, entendeu, distribuir essa medicação antes que ela chegasse ao ponto de ir para o cemitério e serem enterrados. Isso é um crime, infelizmente é um crime. Enquanto a nossa população aí vive doente pela falta de medicamento nos postos e a gente observar um crime que está sendo cometido, que lamentamos profundamente. E por fim, senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o prefeito municipal, Zezinho Cavalcante. Queria parabenizá-lo pelo cumprimento da questão constitucional, legal, amparado por lei complementar, ter instituído a esta equipe de transição.
Eu acho que isso eu já falei nos pronunciamentos anteriores. A política passa. Nós não temos aqui inimigos políticos, nós temos adversários, somos adversários. Mas o que nós temos que pensar nesse momento é na população da cidade. Essa que deve ser colocada no centro das atenções, onde todas as políticas públicas se voltam exatamente para oferecer as melhores condições à população para que ela tenha uma vida digna, tenha uma vida cidadã. Então, deixando de lado a questão dos acirramentos políticos, das brigas, dos conflitos, dos confrontos que ocorreram durante 3 meses de campanha, aí se dão as mãos, num momento como esse. Eu acho muito importante que tenha sido criado a questão, através de um decreto do prefeito, a equipe de transição. Embora eu, aqui na terça-feira, já entrava com um projeto de lei para que fosse criada essa equipe de transição, para que o próximo gestor tivesse as informações suficientes para dar continuidade à máquina administrativa, o seu funcionamento. E aqui eu vi aqui no decreto que não tem a questão patrimonial. Eu observei aqui que tem a questão fiscal, a questão administrativa. Não sei se deveria ter sido colocado nesse decreto a questão patrimônio, para saber exatamente a quantidade de carros, de prédios públicos que tem a administração pública, porque nós sabemos que tem muitos órgãos da administração pública funcionando em prédios alugados. E nós queremos fazer um levantamento de todo esse patrimônio, até para que o prefeito eleito, que possa, a partir de janeiro de 2013, possa ter esse conhecimento para se precaver em relação, para não deixar que a máquina administrativa ela pare em função disso. Então, está de parabéns à equipe, equipe que vai ser formada, tem aqui 3 indicações do prefeito municipal, terão 3 indicações do prefeito eleito, doutor Alexandre, e eles vão se unir, a prefeitura está oferecendo aqui a estrutura administrativa para que eles possam ter assento e possam, assim, solicitar através de ofício toda a documentação, e as secretarias com disponibilidade de oferecer essas informações para que possa subsidiar o prefeito eleito de Pacatuba. Portanto, aqui quero, em nome do grupo, do doutor Alexandre, dos vereadores, de todos os vereadores desta casa, o nosso muito obrigado a todos. Obrigado, senhor presidente.